Você já está gravando? Você já está gravando. O que acontece é que... Vamos para a nossa primeira apresentação aqui em... No Domo Care. O Domo Care, exatamente. No Domo Care. Se existe uma cidade que é sinônimo de violência e impunidade, essa é Reynosa, ou bom em geral, o estado de Tamaulipas. E o caso do qual vamos falar hoje não é exceção a essa regra. Aconteceu há apenas uma semana, no dia 25 de maio de 2025. Ainda o caso não está encerrado, mas o caminho que a investigação está tomando parece ser o mesmo de sempre. Uma pasta arquivada e uma família sem uma resposta clara do que realmente aconteceu neste México mágico. De Matamoros rumo a Vale Hermoso, avistam-se as pradarias e meus rios. O grupo fugitivo era uma banda de corridos que estava apenas começando, mas tinha um sonho claro: ficar conhecido em todo o México. Infelizmente, seu nome estaria na boca de todos da noite para o dia, mas não pelos motivos que eles gostariam. O que realmente aconteceu com esse grupo de jovens? E por que eles acabaram ligados ao narcotráfico? Pois é isso que vou te contar neste vídeo, mas vamos começar pela história. O grupo fugitivo era, ou é, uma banda regional de música nortenha, com letras simples sobre amor e desilusão. Ainda não tinham alcançado a fama, nem sequer tinham uma música gravada em estúdio. Mesmo assim, sonhavam em lotar estádios, aparecer na televisão e ter milhares e milhares de visualizações no YouTube. Mas também sabiam que ainda tinham um longo caminho pela frente para realizar esse sonho. Bem, digamos, como todo músico que está começando. Elas se apresentavam em bares, palcos locais e eventos privados. No entanto, também não iam mal. Onde tocavam, as pessoas aproveitavam sua música e lembravam de suas melodias. Eram jovens comuns que compartilhavam o mesmo sonho. Além disso, todos eram de diferentes bairros de Tamaulipas e tinham começado tocando em eventos de família. Assim, pouco a pouco, foram crescendo, passando a tocar em festas privadas ou palapas, imitando a estrutura dos palcos onde sonhavam em chegar. Eles viajavam entre cidades em uma caminhonete com seu logo bem grande. E aí, galera? Somos o Grupo Fugitivo e estamos disponíveis para animar qualquer evento. Se você quer curtir nossa música ao vivo, é só chamar. Os integrantes do grupo fugitivo eram Ozón Francisco Vázquez Osorio, Víctor Garza Cervantes, Nemesio Durán Rodríguez, Francisco Morales Martínez, Liván Solís de la Rosa e Carlos González. Este último, vocalista principal, já estavam juntos há muitos anos, porque antes de criar esse grupo, eles já tinham estado em outro. A maioria dos integrantes eram jovens adultos que estavam apenas começando a conhecer o mundo cruel que os cercava. Exceto por Nemesio Durán, de 40 anos, um homem de voz grave e olhar sério, mas com muita bondade. O músico tinha cicatrizes no lábio e na testa que denunciavam uma longa vida de lutas. Por outro lado, estava Ivan Solís, de 27 anos, representante do grupo. Era ele quem organizava tudo, de quem dependia o futuro deles no mundo da música, quem conversava com os contratantes e os donos dos bares. Em terceiro lugar estava Francisco Morales, de 23 anos, um jovem educado que amava sua família. No ombro esquerdo, ele tem tatuado o rosto do pai, que sempre o apoiou em seu sonho de ser um músico reconhecido. O último a se juntar ao grupo foi Carlos González, que entrou em janeiro de 2025. Também estava Francisco Vázquez, o mais jovem, com apenas 20 anos. Ele é magro, de cabelo preto, como seria descrito depois em suas fichas de busca. Além disso, ele sempre usava a camisa por dentro da calça, que era então um costume característico dele, uma marca registrada dele. E por fim, Víctor Garza, apenas um ano mais velho que Francisco, embora estivesse prestes a completar 22 anos. Faltavam apenas 4 dias para ele, mas ele desapareceu antes de poder comemorá-los. Era alegre e brincalhão, quase sempre se vestia de preto e sempre usava no pulso um relógio fóssil prateado, que sua mãe lhe havia dado com orgulho. Era um rapaz jovem, mas já era um homem de família, com esposa e 3 filhos. Vítor aprendeu a tocar violão assistindo a vídeos no YouTube, assim como muitos jovens da sua idade. Era um rapaz que sempre ajudava aqueles que mais precisavam. Na verdade, há pouco tempo, por causa das enchentes em Reynosa, ele esteve levando comida e roupas, mas infelizmente sua bondade seria apagada da pior maneira. E com isso vamos entrar no desaparecimento. No domingo, 25 de maio de 2025. O grupo fugitivo havia terminado um show em um local situado no bairro Rivera de Rancho Grande, na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Para sua surpresa, naquela mesma noite eles conseguiram um segundo show.
O grupo foi chamado para um evento privado na cidade de Reynosa. Os 4 músicos e sua representante embarcaram nesta caminhonete preta, na qual iam para todas as suas apresentações. Entusiasmados com a nova oportunidade, eles subiram em sua caminhonete GMC preta, a caminho de uma suposta apresentação privada, no bairro Riveras, em Reynosa. Porém, Carlos Gonzalez, o vocalista principal, não entrou no veículo por ter compromissos pendentes, então chegaria depois. Naquele momento, obviamente, ele não sabia, mas essa decisão mudaria sua vida para sempre. E o fato é que seus companheiros se despediram dele e partiram rumo a um lugar de onde nunca mais voltaram. Antes das 10 da noite, Carlos Jiménez chegou em outro veículo ao local do encontro. Ao sair do carro, ele encontrou um cenário muito diferente do esperado. Não havia entrada, não havia nenhuma construção próxima, não se ouvia música, nem sequer havia iluminação, apenas um terreno vazio, sem sinal de seus companheiros. Naquele instante, ele percebeu que algo estava errado. Talvez o sistema de posicionamento global tivesse se confundido e fosse apenas um equívoco. No entanto, seu alerta disparou quando tentou entrar em contato com ele sem sucesso. Todos os celulares estavam desligados, o que já não era normal. Preocupado, Carlos ligou para os familiares, pensando que talvez pudessem já estar de volta em casa, depois do fiasco. Não há ninguém no local, não houve show e ninguém atende o telefone. Foi o que pensou naquele momento angustiante, mas para sua surpresa, os familiares também não sabiam nada sobre seus companheiros. No começo, nem Carlos nem os familiares quiseram entrar em pânico, ainda tinham esperanças de que voltassem sãos e salvos. E também não é estranho nesse tipo de cidade ou nesse tipo de estado que, se tocarem para pessoas perigosas, eles tirem os celulares para que nem eles, nem essas pessoas corram perigo. Então os familiares pensaram que talvez ainda não fosse hora de entrar em pânico. Mas com os primeiros raios de sol na manhã de segunda-feira, a preocupação virou angústia e depois desespero. A família de Victor Manuel Garza pensou que talvez ele e seus colegas chegariam de manhã, pois poderiam ter parado para tomar café da manhã em algum lugar. Mas quando as horas passaram e eles se deram conta da realidade devastadora, algo já havia acontecido com eles. Foi o que eles pensaram. Depois de irem a um bar em Reynosa na noite de domingo, desde então não há nenhum sinal deles. As famílias dos desaparecidos iniciaram buscas nas proximidades. Eles compartilharam nas redes sociais fotos e descrições físicas dos 5 indivíduos. As primeiras fichas de busca circularam nas redes sociais graças ao coletivo Amor pelos Desaparecidos, que ia embora desde cedo na segunda-feira, 27 de maio, através das diversas redes sociais e grupos de busca no WhatsApp, familiares dos músicos pediam a colaboração da população para encontrá-los. A Promotoria de Justiça do Estado de Tamaulipas só recebeu a denúncia de desaparecimento à noite. Familiares, amigos e grupos de busca realizaram diversas manifestações para exigir das autoridades a localização deles. Enquanto a justiça começava as investigações, amigos músicos do mesmo gênero e familiares já estavam realizando vários protestos em locais emblemáticos da cidade fronteiriça, para exigir que as investigações ministeriais sobre o desaparecimento fossem realizadas com rapidez. Não havia tempo a perder. Grupo Fugitivo tinha que aparecer, mas com vida. No entanto, as esperanças estavam se desfazendo pouco a pouco. Horas depois, a caminhonete em que viajavam apareceu abandonada na colônia La Cañada. No entanto, estava sem os logotipos do grupo, como se quisessem esconder a verdade. Dentro do veículo, não havia sinais dos ocupantes. Essa é a caminhonete GMC em que esses jovens estavam sendo transportados, onde foram levados para o evento em que se apresentaram. Mas uma descoberta inquietante abalou os familiares. Os peritos encontraram vestígios de sangue no carro. Naquele momento, eles não sabiam, mas aquela evidência era um sinal do que estavam prestes a encontrar. Na terça-feira, 2 dias após o desaparecimento, tudo mudou. Desde o início da investigação, o Ministério Público seguia uma pista pelo sistema de videomonitoramento do Centro de Comando, Controle, Computação, Comunicações e Contato com o Cidadão 5. E o rastreamento dos celulares antes de serem desligados às 22 horas. A partir da análise dos vídeos e do rastreamento telefônico, o Ministério Público conseguiu estabelecer uma rota. Esses sinais finalmente os levaram a um terreno nas proximidades da colônia Aquiles Cerdán. O local era uma olaria do Ejido Los Longoria, às margens do Rio Bravo. Então, após 5 dias de incerteza e desespero, no dia 29 de maio, a promotoria anunciou a descoberta de 5 corpos carbonizados.
Encontraram os corpos, sim, como você ouviu, os corpos dos integrantes do grupo fugitivo. Embora houvesse evidências que os levavam a pensar que se tratava dos integrantes do grupo, isso não foi confirmado oficialmente. Segundo o promotor do caso, acreditava-se que ali os músicos foram levados para serem privados da vida. E a partir desse momento as contradições começaram. A promotoria, por um lado, assegurava que os corpos já estavam identificados como o grupo fugitivo, mas as famílias ainda não tinham apresentado suas amostras de DNA para confirmar isso e ainda não tinham visto os corpos. Eram apenas fragmentos, mas nada que pudesse identificá-los a olho nu. Então, eu me pergunto, como podiam dar como certo que eram esses 5 rapazes? De fato, a Procuradoria-Geral de Justiça de Tamaulipas confirmou que os corpos encontrados carbonizados em um terreno no bairro Aquiles Serdã, em Reynosa, pertencem aos integrantes do grupo musical fugitivo. Como podiam afirmar com tanta certeza que eram os corpos deles sem antes realizarem os testes de DNA necessários? Além desses testes, pelo que eu entendo, levam um tempo até que saiam os resultados, mas isso não era o pior. Na verdade, nenhuma fonte oficial havia informado eles sobre essa descoberta. As mães dos desaparecidos ficaram sabendo pelas notícias e pelas redes sociais que seus filhos estavam sem vida. Ficar sabendo pela imprensa é algo chocante. Você consegue imaginar? Que triste. Como a informação chegou primeiro às redes sociais e à imprensa, e não aos familiares? Essa é a grande questão. Mas olha, te digo, nesse México mágico tudo é possível. Horas depois desse escândalo e com a pressão social sobre eles, finalmente os peritos coletaram as amostras genéticas. Mas as coisas não seriam tão fáceis a partir desse momento. E por que eu te digo isso? Porque o local onde foram encontrados ainda está sendo periciado a fim de localizar indícios que permitam entender o motivo e as circunstâncias de como os integrantes do grupo musical fugitivo foram mortos. Segundo a promotoria, foram integrantes de uma célula criminosa do Cartel do Golfo chamada Los Metros, que justamente atua na cidade de Reynosa. Esse cartel havia se dividido em várias facções, entre elas Los Metros, Los Ciclones, Los Escorpiones e Los Rojos. Poucos dias após a descoberta, então, as autoridades já falavam em caso encerrado, um crime executado e uma motivação definida, privação de liberdade seguida de homicídio. Mas isso não parecia suficiente para os familiares e todos que vinham acompanhando o caso de perto. Na verdade, uma das hipóteses que ganhava mais força era um suposto motivo passional. Ao que parece, acreditava-se que havia um pano de fundo sombrio entre um dos músicos do grupo fugitivo e um líder do crime organizado. Seguindo então essa teoria, os músicos teriam sido contratados para tocar em uma suposta festa organizada por uma dessas facções do Golfo. E era coordenado por um homem conhecido como Roxo. Também entrava em cena Ulisses Raga Ortiz, conhecido como El Faluca, também chamado de El Metro 40 ou M40. Um personagem de Reynosa, acusado de coordenar o assassinato de policiais, destruir câmeras de vigilância e operar redes de matadores sob o escudo do Cartel do Golfo. Que, segundo essa hipótese, El Faluca teria protagonizado uma cena de ciúmes com um dos músicos e a festa terminou em tragédia. Apenas um dos integrantes era o alvo dele, mas ele não podia deixar pontas soltas, então acabaram tirando a vida de todos, de toda a banda. Então, sendo essa a teoria principal, as autoridades acabaram capturando El Faluca, acusado de ser o responsável por esse acontecimento. No entanto, teria sido o próprio cartel que decidiu entregar esse personagem como responsável pelo crime. Ao que parece, a própria pressão social e da mídia os teria levado a entregá-lo, mas isso obviamente não acalmou o pedido por justiça. Ao que tudo indica, o cartel teria tentado entregá-lo como bode expiatório para acalmar a pressão da mídia e assim encerrar as investigações. Isso, inclusive, levou seus entes queridos a protestarem para agilizar as investigações do caso, em uma localidade assolada pelo crime organizado. As famílias dos músicos não se calaram e foram para as ruas diante das câmeras e nas redes sociais. Repetiram a mesma coisa várias vezes, que não havia provas suficientes para afirmar que os corpos encontrados eram de seus familiares desaparecidos. A família dos músicos apontou diretamente para o governador Américo Villarreal Anaya por minimizar a tragédia e por pedir calma às famílias. Mas acima de tudo por mentir na cara deles.
O governador e o secretário de segurança haviam garantido a eles que os rapazes estavam vivos e a caminho da promotoria, mas isso era mentira, nunca os viram. Por outro lado, Jimena Vasques, irmã de Francisco Vasques, disse sem rodeios em uma coletiva que queriam que o caso fosse investigado pela Procuradoria-Geral da República, porque já não confiavam na Procuradoria de Tamaulipas. Ela também exigiu falar diretamente com Cláudia Sheinbaum e com a secretária de governo, Rosa Isela Rodrigues, dizendo: "Não queremos mais mentiras." Nas palavras dessa moça, que também vinha sendo o slogan dos familiares. Conseguiram a prisão de 9 indivíduos considerados prováveis responsáveis pelos fatos mencionados. Enquanto isso, os protestos continuavam e a pressão midiática se intensificava. As autoridades informaram a prisão, na colônia Aquiles Serdã, de 9 pessoas supostamente ligadas aos Los Metros. Na prisão foram apreendidos armamento de alto calibre e 2 veículos automotores. Mas, mais uma vez, as coisas não pareciam seguir pelo caminho da verdade. O Ministério Público confirmou a descoberta sem apresentar provas. Não houve protocolos no momento da prisão, nem nada legal. Era como se quisessem encerrar o caso e arquivá-lo o quanto antes, pegando 9 cristãos. Foram colocadas nas viaturas e posteriormente levadas para a promotoria do Estado, onde também foram pedir alguma informação oficial sobre a prisão. Porém, não lhes deram nenhuma resposta. Rapidamente começou a circular o boato de que as prisões estavam cheias de irregularidades. Ao que parece, foi usado excesso de força, entrando nas casas sem mandados judiciais. E obrigaram os detidos a se vestir como soldados, o que indicava que tudo havia sido armado. Eles invadiram, arrombando todas as portas. Meu marido estava nu. Eles o vestiram de soldado do mesmo jeito que estão vestidos agora. A esposa, na verdade, de um dos detidos, afirmou que seu marido trabalhava em uma oficina, mas que as autoridades invadiram sua casa com violência, sem explicar de que ele estava sendo acusado. Me colocaram no banheiro e me bateram aqui e aqui, só me batiam aqui. Eu segurava minha filha nos braços e pedia para me tirarem dali, para que ela não me visse apanhando. E não, eles não quiseram. Dos 9 presos, pelo menos 3 trabalhavam nas olarias do local, onde encontraram os restos. Entre eles estão Juan Carlos Salcedo, de 28 anos, Alfredo Barajas, de 60, e Fernando Hernandes, que inclusive tem uma deficiência. Familiares afirmam que todos eram apenas funcionários e negaram que fossem criminosos. No entanto, para a promotoria isso já era suficiente para torná-los suspeitos, que na verdade há outro desses 9 que dizem que trabalhava como Uber ou como Didi. No meio desse escândalo, no dia 1º de junho de 2025, aconteceram as eleições em Tamaulipas para escolher, ou melhor, em todo o México, para escolher juízes de distrito por voto direto. Digamos, experimento democrático que de democrático não tem nada, que promete transparência e, acima de tudo, a eliminação da fraude e da corrupção. Mas, com o mau gerenciamento do caso do grupo fugitivo, todos os cidadãos se uniram para uma mesma reivindicação. Quando abriram as urnas para contar os votos, as cédulas estavam escritas com frases que sentenciavam o descontentamento de todo um povo. Falta grupo fugitivo. Frases como: onde eles estão? Chega de silêncio, faltam 5 de nós. Transformaram a votação em um protesto silencioso. Enquanto isso, os políticos dessa cidade falaram com a imprensa após votarem. E, claro, não conseguiram escapar das perguntas dos jornalistas sobre o caso dos jovens desaparecidos. Que o governador disse o seguinte: o importante é que temos detidos, pessoas, armas e equipamentos de tráfico, isso nos dá clareza sobre o caso. Como se a vida desses jovens não importasse então, mas enfim, somando as 9 detenções questionáveis. No dia 2 de junho, foram detidas outras 3 pessoas que, ao que parece, também seriam supostos integrantes do narcotráfico, acusados de participar na morte dos músicos. Santos N, conhecido como M47, seria o suposto chefe operacional desse grupo criminoso, e ele é apontado como o autor intelectual de ter tirado a vida dos integrantes do grupo fugitivo. Os outros 2 indivíduos capturados são Raul N e Jesus Alejandro N. Santos N, conhecido como M47 ou El Jimmy, foi identificado como o chefe operacional do Cartel do Golfo. Na operação, outros 2 homens ligados à facção Metros do Cartel do Golfo foram capturados.
Nas detenções feitas em suas residências localizadas em Reynosa, os agentes apreenderam um par de armas longas, 3 curtas, munições, 12 veículos, assim como cerca de 21 quilos de esta erva da felicidade, do ouro branco, de outras sintéticas e dinheiro em espécie que também, por outro lado. E outra das teorias dos investigadores sobre o motivo desse triste acontecimento é se o ataque poderia estar relacionado com os narcocorridos. Canções que glorificam líderes criminosos e que podem gerar represálias de cartéis rivais. No entanto, os familiares negam qualquer vínculo da banda com o crime organizado, assegurando que o grupo se dedicava a interpretar cúmbias, baladas românticas e corridos populares em festas locais, jamais relacionados à criminalidade. E é assim que, mais uma vez, a justiça parece querer encerrar o caso o quanto antes, desta vez culpando as próprias vítimas. Não fique parado e não seja uma corrupção. O governo de Tamaulipas só quer encerrar o caso, procurando culpados que são inocentes. Finalmente, o caso gerou tanta indignação no país, não só em Reynosa, que familiares e colegas do grupo musical bloquearam a ponte internacional Reynosa-Far e realizaram vigílias exigindo justiça. Posteriormente, eles foram até a ponte internacional de Reynosa, que foi o último lugar que esses membros do grupo fugitivo fizeram um vídeo que postaram em suas redes sociais. O Comitê de Direitos Humanos de Nuevo Laredo, outra cidade de Tamaulipas, afirmou que as ações da promotoria estadual não foram conduzidas como uma investigação séria e que tudo poderia ser uma simulação de atos de justiça para encerrar o caso. Eu digo que esse assunto está dividindo a população, porque enquanto alguns procuram seus familiares desaparecidos, outros estão exigindo a libertação de 3 dos 9 detidos, pelo suposto assassinato dos integrantes do grupo fugitivo. Tristemente, a tragédia se soma a casos como o de Os Nortenhos do Rio Bravo, em 2018, outro grupo, ou o Combo Colômbia, em 2013. Crimes que evidenciam a vulnerabilidade dos músicos em regiões marcadas pela violência do narcotráfico. Aqueles que, mesmo tentando seguir um caminho musical longe desses criminosos, acabam caindo de uma forma ou de outra. Carlos Gonzalez, aliás, o sobrevivente desse grupo fugitivo, está em estado de choque. Isso é evidente, ainda sem conseguir entender como todos os seus colegas continuam desaparecidos. Atualmente, ele está seguro, mas seu paradeiro é mantido em sigilo por questões de segurança. São fragmentos, não há um corpo para confirmar que é o nosso familiar. Até o momento, o resultado das análises forenses ou do DNA ainda está pendente. Enquanto isso, as famílias não ficam esperando sentadas, muito pelo contrário, elas continuam procurando por eles com vida e continuarão procurando até que provem o contrário. Têm sido momentos difíceis para as mães, esposas e filhos que aguardam o retorno de seus familiares sãos e salvos. Esperamos que isso aconteça. No entanto, a dor da incerteza persiste nos lares, mas ainda mantém a fé e a esperança de encontrá-los vivos em breve. Como eu disse, esperamos que em breve estejam de volta sãos e salvos. Antes de encerrar, informo que este é um caso muito recente. E o que estou te contando é informação que está atualizada até o dia 4, quarta-feira, dia 4. Se surgirem novidades até sexta-feira que não estejam neste vídeo, farei uma segunda parte para você.